Seja bem-vindo à sessão evocativa do 47º aniversário do 25 de Abril no município de Penafiel. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, damos início à transmissão online da cerimónia que, tal como no último ano, está adaptada ao momento atual, seguindo todas as normas das autoridades de saúde. Antes de passarmos às intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, do Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel e dos representantes das concelhias partidárias do PSD, PS, CDS-PP, Penafiel é Top e CDU-PCP, fique com um momento musical com temas emblemáticos alusivos ao 25 de Abril, protagonizado pelo grupo de cantares penafidelense Cantarias. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai, por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém o ver que não queira, trá-lo contigo também. Se alguém o ver que não queira, trá-lo contigo também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Sonhos me visitarem, traz outro amigo também.
Caras e caros penafidelenses, a todos saúdo com estima e amizade. Pelo segundo ano consecutivo, as nossas celebrações de Abril acontecem num modelo diferente. À semelhança da cerimónia do ano passado e de muitas outras iniciativas que têm acontecido, a opção pelo online é aquela que mais recomenda a prudência e o bom senso. Ainda assim, procuramos, junto do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e dos partidos políticos com assento na nossa Assembleia Municipal, o consenso para este modelo de cerimónia. E que foi total. Este é um Abril diferente, como tem sido diferente este tempo, há mais de um ano a esta parte. Há mais de um ano que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19, com as suas brutais e dramáticas consequências. Desde logo, consequências ao nível da saúde, com milhões de infectados e de mortos por todo o planeta. Mas também consequências ao nível económico e social, com empresas a encerrar e com o desemprego a aumentar de forma muito acentuada. No nosso concelho, a Covid-19 já infectou mais de 7.300 pessoas, tendo sido, infelizmente, fatal para 100 penafidelenses. Em termos de propagação da doença, o nosso concelho está, por enquanto, abaixo de 120 casos por 100.000 habitantes, mas temos que manter todos os cuidados para que esse número não aumente. Desde o passado dia 9 de março, que funciona no nosso pavilhão de feiras e exposições, o nosso centro de vacinação. A vacinação está a ser realizada de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde e pela Task Force, responsável pelo processo. E já foram vacinadas aproximadamente 10.000 pessoas. Todavia, o caminho para a imunidade de grupo é ainda longo, pelo que temos que manter as regras e o seu cumprimento com muito rigor. Queria, por isso, aproveitar também esta oportunidade para vos deixar um apelo, para que sigamos o caminho da prudência e da responsabilidade, que temos trilhado e bem até aqui. Só dessa forma poderemos regressar à normalidade que tanto desejamos. Ao longo deste último ano, a Câmara Municipal tem feito tudo o que está ao seu alcance, em função das suas competências e das suas disponibilidades orçamentais, para apoiar os nossos concidadãos que estão a passar por dificuldades em consequência da pandemia. Com o surgimento da pandemia, a nossa prioridade passou a ser a saúde e a vida dos nossos concidadãos, dos penafidelenses. Adotar as medidas adequadas a prevenir e a conter o vírus, apoiar as famílias penafidelenses e dar resposta ao impacto da Covid-19 na economia local. E desde o primeiro momento, garantir que os mais fragilizados, por serem idosos sem retaguarda familiar ou por sofrerem de doenças de risco acrescido, por se encontrarem em isolamento profilático, não deixavam de ter acesso aos bens essenciais, como alimentos e medicação. Ao longo deste ano, procuramos apoiar as famílias penafidelenses que perderam rendimentos em consequência da pandemia, com as medidas do Plano Municipal Solidário, que reforçamos financeiramente, e com novas medidas criadas especificamente para fazer face a estas novas circunstâncias. Também para libertar rendimentos às famílias, tomamos a decisão de assegurar o transporte escolar gratuito para todos os alunos do nosso concelho residentes a mais de 2 km da escola. E disponibilizamos mais de 700 tablets e vários cartões da internet para que os alunos mais carenciados do nosso concelho pudessem assistir às aulas online sem ficarem para trás. Fizemos o que se espera de um município que se orgulha de ostentar o galardão do município amigo das famílias e que, ainda recentemente, foi convidado para integrar a prestigiada rede europeia dos municípios amigos das famílias. Temos apoiado as nossas IPSS e as nossas corporações de bombeiros, com equipamentos de proteção individual, com o reforço dos respectivos subsídios.
E não esquecemos as nossas coletividades. Sabemos das dificuldades que têm enfrentado ao longo deste ano e, por isso, também reforçamos o apoio financeiro que lhes atribuímos. Mas, ao longo deste último ano, não estivemos apenas focados nas questões relacionadas com a pandemia. Em vários outros domínios estivemos a cumprir Abril. Nas questões ambientais, por exemplo, com um conjunto de projetos inovadores na proteção dos rios e das ribeiras do nosso concelho, na aposta na eficiência energética dos edifícios municipais, na iluminação pública, na aposta na economia circular e em várias outras ações que promovem o uso sustentável dos nossos recursos naturais. Nas políticas do bem-estar animal, com um notável aumento das adoções dos animais adotados. No desporto, com o projeto do Parque Desportivo e de Lazer das Termas de São Vicente ou o Polidesportivo das Termas de Samamé de Recesinhos, ambos em conclusão, ou a empreitada do campo de jogos do Futebol Clube da Calçada, a iniciar em breve, mas também os pavilhões gimnodesportivos de Rio Mau, de Paço de Sousa, de São Martinho de Recesinhos, que serão uma realidade em breve, porque o acesso à prática desportiva é e tem que ser um direito de todos. E ao longo deste último ano vimos avançarem também alguns projetos importantes, projetos de extraordinária importância para a nossa cidade e concelho e até para a nossa região, como é, por exemplo, o caso da futura Central de Transportes, um equipamento localizado junto à estação de comboios de Penafiel que vai ser um verdadeiro centro nevrálgico de transportes para a cidade, para o concelho e para a região. A Via da Meia Encosta, uma via estruturante que vai permitir o desenvolvimento da cidade para a belíssima Encosta do Cavalume. Uma obra que a cidade desejava ver concretizar-se há várias décadas e que este ano ficará concluída. Esta será a principal via de ligação ao ponto C e à respectiva praça envolvente. Obras também emblemáticas e que vão preencher uma das maiores lacunas da nossa cidade e diria mesmo do Tâmega e Sousa, a inexistência de uma sala de espetáculos com capacidade para acolher o melhor da criação artística do nosso país e até do mundo. São apenas alguns exemplos das muitas obras em curso por todo o nosso concelho e do trabalho desenvolvido ao longo deste último ano. Foi assim também que ao longo deste último ano estivemos a cumprir os valores de Abril. A solidariedade, a coesão social e a promoção do desenvolvimento do nosso território. Sabemos que há ainda muito caminho a percorrer e também sabemos que os tempos que se avizinham são tempos difíceis, complexos e exigentes. Para os enfrentarmos, temos que nos manter coesos, porque há uma certeza que todos temos, a de que, juntos, vamos vencer. Viva Abril, viva a democracia, viva a liberdade e viva sempre Penafiel. Estimado Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, senhores vereadores, membros da Assembleia Municipal de Penafiel, senhores Presidentes de Junta, caros representantes dos partidos políticos e grupos de cidadãos penafidelenses. Em 1969, faltavam ainda 5 anos para a alvorada de um dia novo, de um Portugal igualmente novo. Faltava então meia década para esse dia matricial de uma nova República, aquela em que hoje vivemos, a que se iniciou precisamente no dia 25 de abril de 1974. Pois, nesse mais distante ano de 1969, Francisco Sá Carneiro, com a sua clarividente lucidez, dizia que, e passo a citar, a pessoa humana define-se pela liberdade. Ser homem é ser livre. Coartar a liberdade é despersonalizar. Suprimi-la desumaniza. A liberdade de pensar é a liberdade de ser, pois implica a liberdade de exprimir o pensamento e a de realizar na ação. Ora, nesses valores também se fundou a chamada Terceira República, que chegou nessa manhã primaveril de cravos frescos e vermelhos colhidos nas ruas de Lisboa.
E isto depois de uma primeira titubeante aventura, que durou de 1910 a 1926-33, e de uma segunda duvidosa república, autoritária e ditatorial, que caiu naquela madrugada de abril de 1974. E é verdade que este terceiro andamento do novo tempo da nossa ancestral nação não é propriamente o modelo de perfeição. Porém, olhando para trás e para o lado, e de acordo com os padrões civilizacionais em que vivemos, não nos podemos queixar muito. Portugal é um Estado-nação, sem problemas de identidade, integrado na União Europeia, com altos níveis de segurança interna, se comparados com o resto do mundo, com amplas liberdades civis, com processo eleitoral e pluralismo, e onde, não fosse a pandemia, se poderia viver com meridiana tranquilidade. Mas, como todas as democracias, tem as suas imperfeições. Há ainda muito caminho a trilhar no domínio da justiça, da participação e cultura políticas, da educação, das igualdades sociais e da assistência na saúde, apesar do Serviço Nacional de Saúde ser um sistema assistencialista razoavelmente democrático. Por isso, se para alguma coisa devemos continuar a celebrar o 25 de Abril, com denodo e esperança, quase 50 anos depois, é porque estamos firmemente crentes de que esta jornada da Terceira República, que nos idos de 1974 se fundou, mas não está ainda concluída, havendo muito e mais tempo e mais caminho para trilhar. Deste modo, sou dos que estão crentes de que é no aperfeiçoamento do que ainda nos falta cumprir que reside o desígnio para continuarmos a acreditar e a lutar pelo 25 de Abril. O da liberdade, o da igualdade de oportunidades, o da persecução da melhoria da qualidade de vida. Sobretudo nos tempos instáveis e imprevisíveis em que vivemos, em que as tentações para mudar de rumo pairam no horizonte. Há por isso quem, de um modo mais velado ou desvelado, pugne por, em vez de os melhorar, pretender romper os valores da nossa democracia, apontando em direção de novos radicalismos. Como se a radicalidade ideológica, qualquer que seja o seu extremo, tal como a radicalidade religiosa, económica ou dos valores, fosse a panaceia para todos os males. Não. Definitivamente que não. Não precisamos de uma quarta república, como alguns apregoam. Precisamos sim de curar as feridas da nossa democracia, aprender com os erros e, sobretudo, mobilizar, com o exemplo e boas políticas, mobilizar as novas gerações para este desígnio. É claro que a melhor herança que lhes poderemos entregar é precisamente uma muito melhor democracia do que aquela que herdamos ou em que vivemos, aproximando-nos assim dos países que neste campo são melhores exemplos a seguir. Mesmo que a pandemia e as restrições às liberdades impostas pelos sucessivos estados de emergência tenham contribuído para um aumento das restrições à liberdade individual em nome de um bem maior, que é a vida, a nossa saúde e a dos outros. Ora, há cerca de 2 meses foi conhecido o Índice de Democracia que a revista The Economist publica anualmente. De democracia plena, em 2019, Portugal regrediu para uma democracia com falhas, em 2020. Foram, entre outros fundamentos apontados dessa queda, a diminuição da periodicidade dos debates com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República e a falta de transparência na nomeação de altos cargos das instituições públicas. A tais razões somam-se outras preocupações relativas à percepção do cidadão sobre o funcionamento das instituições, nomeadamente, e como referi, na justiça e na saúde. E um certo sentimento de impotência quanto ao vírus invisível que nos atormenta e que branqueia muito do pensamento crítico e criativo que tende a desaparecer, assim como uma maior acomodação aos erros da governação. Assim, e aqui chegados, na hora de celebrarmos Abril e os valores fundacionais da nossa democracia, em vez de palavras de mera retórica e circunstância, a hora é de mobilização, de não nos resignarmos nem nos deixarmos embalar ou adormecer, de prosseguirmos firmes e convictos no aprofundamento daquilo que em 1969 Francisco Sá Carneiro já lucidamente pronunciava quando dizia, e permitam-me que volte a repetir, a pessoa humana define-se pela liberdade. Ser homem é ser livre. Coartar a liberdade é despersonalizar.
Suprimi-la desumaniza. A liberdade de pensar é a liberdade de ser, pois implica a liberdade de exprimir o pensamento e a de realizar na ação. É por isso que entendo que, apesar de a democracia ser um sistema político imperfeito, é o único regime que tem legitimidade. É um regime cujo governo não deve inspirar medo nos governados, porque o governo está sujeito às leis, qualquer ele que seja, baseado nos direitos dos cidadãos, nomeadamente nas suas liberdades civis. Esse é que é o verdadeiro milagre da democracia. O sonho pelo qual devemos continuar a lutar para termos, a cada ano que passa, um Portugal melhor. E isso é o que se nos impõe entregar às gerações vindouras. Apesar, ou melhor, principalmente, nestes tempos imprevistos de pandemia, em que a vida em sociedade foi duramente posta à prova. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e viva Portugal. Caras e caros penafilenses, quis a pandemia da Covid-19 que, pelo segundo ano consecutivo, celebrássemos o 25 de Abril à distância. Falar de 25 de Abril é celebrar, acima de tudo, os valores da liberdade e da democracia. Comemorar o 25 de Abril é, 47 anos depois dessa madrugada libertadora, evitar que caia no esquecimento o seu mais nobre e verdadeiro legado. Uma democracia moderna e pluralista, o Estado de Direito, a economia de mercado, a Constituição da República Portuguesa, a nossa matriz europeísta, a nossa mundivisão. É também lembrar e recordar os capitães de Abril que derrubaram a ditadura do Estado Novo. É recordar os edificadores do nosso regime democrático. É destacar o compromisso com os valores da liberdade, da democracia, da tolerância e da solidariedade. É fazer saber que o 25 de Abril é de todos os portugueses sem exceção, independentemente da raça, crença, cor ou género. É relembrar as conquistas conseguidas na saúde, na educação, na ciência e no poder local. Tenho muito orgulho em ser português, em ser penafidelense. Tenho a vaidade de viver num concelho onde não há déficit de liberdade. Num município amigo das famílias. Temos uma liderança que durante um ano dificílimo, fruto de uma pandemia que gerou uma crise internacional sem precedentes e também no nosso país, não esqueceu os penafidelenses. Uma liderança que, com coragem e determinação, se antecipou às responsabilidades e às obrigações do governo, criando e implementando um plano integrado de prevenção e contenção do novo coronavírus. Uma liderança que procurou o equilíbrio entre a proteção e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e as restrições dos direitos impostos pelo estado de emergência que só a esquerda violou. Uma liderança que foi capaz de procurar respostas ao impacto da pandemia na nossa economia local, criando condições para que as empresas se fixassem no nosso território, criando postos de trabalho e gerando riqueza. Um município que não esqueceu as coletividades do nosso concelho na área social, na cultura e no desporto, tão importantes na promoção da qualidade de vida dos nossos concidadãos. Um município que, para fazer face à desigualdade de oportunidades entre os alunos do nosso concelho, fez a entrega de material informático às nossas crianças e jovens para que pudessem estudar em igualdade de circunstâncias com os seus colegas não tão necessitados, quando esta era claramente uma obrigação e responsabilidade do Governo. Por tudo isto e muito mais, o Sr. Presidente da Câmara, com a sua sensibilidade social que lhe é reconhecida, e lhe reconheço, resiliência, inteligência e rodeado por uma equipa que sabe estar à altura dos desafios mais difíceis, tem elevado e projetado fora de portas o nosso concelho pelas melhores razões. Nos últimos 20 anos, com duas grandes crises, a primeira, se bem se recordam, fruto da negligência de um governo socialista que nos atirou para a bancarrota, e a atual, a segunda, crise originada pela pandemia, o governo do Concelho de Penafiel tem estado à altura dos desafios que foram surgindo, sem demagogias, sem populismos, sem extremismos, porque na política, como na vida, não vale tudo. É por isso que Penafiel tem sido considerado como o melhor concelho para se viver.
porque tem uma política clara e resiliente para as famílias, para a habitação, para a cultura, para o ambiente, para a educação, para a terceira idade e para a criação de emprego. Não se limita, como faz este governo, a propagandear, a anunciar. Em Penafiel, os projetos acontecem. Os projetos concretizam-se, não ficam no papel. O poder local foi das conquistas mais importantes que o 25 de Abril nos trouxe e o exemplo de Penafiel confirma. Penafidelenses, a pandemia ainda está e estará muito presente nas nossas vidas. Por isso, com liberdade e responsabilidade, é necessário que todos nos cuidemos, que todos nos protejamos, para que possamos o mais rapidamente possível regressar a uma vida mais próxima daquela que tínhamos antes de março de 2020 e viver na plenitude a herança deixada pelo 25 de Abril. E para que não se desvaneça nas novas gerações os valores, o significado e o legado do 25 de Abril, termino fazendo minhas as palavras do ilustre penafidelense, Dr. Barbosa de Melo, que serviu também o país e também a nossa terra, na Assembleia da República, como deputado e como Presidente da Assembleia da República. O 25 de Abril devolveu ao povo a saudável confiança em si próprio. O 25 de Abril prometeu aos portugueses o respeito pelos direitos, liberdades e garantias inerentes à dignidade humana. O 25 de Abril garantiu a justiça social, que passa por transformações económicas e sociais realizadas de acordo com as leis da liberdade. O 25 de Abril tornou possível, em suma, a institucionalização da democracia em Portugal. Nesta hora, honremos, pois, aqueles que de mil e uma formas o levaram a cabo e aqueles que, igualmente, o não deixaram perder. Viva o 25 de Abril, viva Penafiel, viva Portugal! Cumprimento todas e todos os penafidelenses. Cumprimento o Dr. Alberto Santos, Presidente da Assembleia Municipal, e na sua pessoa toda a Assembleia Municipal de Penafiel. Cumprimento o Dr. Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal, e na sua pessoa todo o Executivo da Câmara Municipal. Cumprimento todos os senhores representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal. Cumprimento senhoras e senhores Presidentes de Junta. Hoje celebra-se o Dia da Liberdade. Celebrar o Dia da Liberdade é quase irónico, mas imperativo perante o que vivemos e estamos a viver. Durante o último ano, os portugueses viveram sob o estado de emergência. Um estado que é uma arma constitucional que nunca tinha sido usada na democracia portuguesa. Serviu e serve para suspender certos direitos, liberdades e garantias que a Constituição portuguesa nos garante para conter uma ameaça. Fomos constrangidos nos nossos relacionamentos familiares, sociais e profissionais. Perdemos a nossa independência e autonomia. Atrevo-me a dizer que nenhum de nós pensou um dia que iríamos viver tal provação. E não poderia deixar aqui de dar as minhas condolências a todos que perderam filhos, pais, mães, familiares e amigos. Manifestar o meu mais profundo sentimento com aqueles que sofreram da doença e aqueles que indiretamente viram as suas vidas destruídas. Mas também não poderia deixar de referir a capacidade daqueles que na linha da frente nunca baixaram os braços, aqueles que também com medo disseram presente a um país e a um povo. Aqueles que, apesar do cansaço, desespero e por muitas vezes com falta de meios, nos fizeram sempre acreditar que iríamos superar. Falo, como é óbvio, de todos os profissionais de saúde, de todos os técnicos de lares e instituições sociais, dos trabalhadores que gerem os bens essenciais, dos professores, mas também dos empresários que se reinventaram para darem respostas mais permanentes. Vivemos um momento crítico, um momento preocupante. Como será a nossa liberdade nos próximos tempos? A guerra deixa marcas e cabe-nos a nós tratá-las e voltar a restituir as diferentes formas de liberdade. A nós, com responsabilidades políticas, a nós que queremos um povo livre sem depender das vontades do governo ou dos seus subsídios. A nós que acreditamos que só é verdadeiramente livre aquele que depende de si e do seu trabalho. Que só é verdadeiramente livre aquele que tem as ferramentas para poder voar. Não nos iludamos. Esta guerra pandémica está a terminar. Tenho essa convicção. Mas há outra guerra que continua e irá agudizar. A pobreza.
Essa é uma guerra silenciosa, envergonhada e muito perigosa. Temos um grande desafio à nossa frente. O desafio de alavancar a economia, de restituir as vidas perdidas a milhares de portugueses, de restituir a confiança numa democracia sólida, transparente e justa. Não é com um governo que olha apenas para uns setores ignorando os outros. Não é com um governo que não sabe agregar, mas apenas dividir. Não é com um governo que não sabe projetar, planear ou executar, mas que apenas executa consoante a popularidade das suas ações. Não é com um governo que não investe nas novas tecnologias nem nos jovens. Não é com um governo que quer dominar em vez de regular. Não é com um governo que quer politizar os tribunais. E não será com um governo que não tem capacidade de comunicar e transmitir a segurança e a credibilidade. Os desafios são muitos. A esperança e a fé persistem. Mas até quando? Winston Churchill proferiu na Câmara dos Comuns, a 11 de novembro de 1947, a seguinte frase: "A democracia é a pior forma de governo, à exceção de todos os outros já experimentados ao longo da história." O aparente paradoxo da frase do político britânico ajuda a explicar o esmagador, mas também aparente descontentamento dos portugueses com o atual estado da democracia. Os portugueses manifestaram cada vez mais o seu anseio por mais e melhor democracia. Por isso, censuram os tribunais pelo estado lamentável de uma justiça binária, onde os ricos que já não lutam pela absolvição, mas sim pela prescrição. Censuram os partidos por parecerem estarem mais atentos aos estrenços cooperativos do que às necessidades do cidadão comum. Estas e muitas outras questões fazem com que os portugueses se afastem e não participem na vida política do país. Descrentes no sistema vigente, muitos portugueses acreditam cada vez mais nos profetas que lhe anunciam a boa nova. Vivemos tempos simultaneamente perigosos e entusiasmantes, com exemplos de populações de países desenvolvidos a sufragarem ideologias distantes dos princípios democráticos, com o melhor dos piores regimes a garantir a ascensão ao poder de pseudo-ditadores ancorados em discursos fantasiosos. A democracia, tal como conhecemos, está à prova como nunca esteve nos últimos anos. E como disse anteriormente, temos um desafio que tem de se tornar numa obrigação para todos nós. A obrigação de não deixarmos que se governe sem ser em democracia. Viva o 25 de Abril, viva Penafiel e viva Portugal! Caros penafilenses, falar de Abril é falar de liberdade. A liberdade de agir segundo o nosso livre-arbítrio, mas também a liberdade correspondente à conquista dos direitos sociais e laborais, do poder local democrático, do desenvolvimento e do progresso ao serviço do povo. Falar de Abril é, portanto, falar de liberdade plena, da independência do nosso povo, do poder ter autonomia e espontaneidade, e nestes tempos tão difíceis que todos vivemos, provocados por este flagelo pandémico que nos colocou a todos desafios que não encontram precedentes no nosso tempo de vida, é absolutamente essencial recordar os valores de Abril. Recordar a essência do nosso povo. Um povo pacífico, empático e solidário, que historicamente sempre olhou para os problemas dos outros como se fossem os seus próprios problemas. Esta pandemia deixou-nos, infelizmente, inúmeras recordações amargas. Entes queridos que fomos forçados a ver partir, negócios que tiveram de fechar, ou a privação do simples, mas tão importante abraço daqueles que nos são próximos. Mas também permitiu recordar aquilo que o nosso povo tem de melhor, com inúmeros exemplos de altruísmo que foram transversais à nossa sociedade. Fosse no apoio aos profissionais de saúde, fosse na entrega dos bens alimentares à casa dos nossos mais vulneráveis, fosse na corrida a doar sangue, fosse no socorro financeiro aos mais necessitados. Não falhamos uns aos outros. Não falhamos enquanto sociedade, não falhamos enquanto seres humanos. E o que se exige a nós, agentes políticos, é que estejamos à altura deste povo e que sejamos capazes de construir uma sociedade plenamente livre, cumprindo Abril. Caros penafilenses, nós não ignoramos os déficits de liberdade que ainda existem aqui na nossa terra, em Penafiel. Nós sabemos que não é verdadeiramente livre o jovem penafilense que, querendo emancipar-se e aceder à habitação própria, se vê impedido de o fazer por não conseguir encontrar uma casa a um preço compatível com os seus rendimentos. Nós sabemos que não é verdadeiramente livre o penafilense residente em Abragão, em Canelas, em Sebelido, em São Amé de Recezinhos, em Cabeça Santa ou em qualquer outra freguesia mais afastada da cidade de Penafiel e que não tem transporte público para se deslocar ao hospital, às piscinas municipais, às finanças, ao museu ou a qualquer outra das valências mais importantes da nossa terra.
Nós sabemos que não é verdadeiramente livre, ou que não são verdadeiramente livres, os pais penafilenses que sacrificaram a vida inteira para que os seus filhos pudessem estudar e que agora são confrontados com um enorme desgosto de não os ver encontrar emprego aqui em Penafiel, nas suas áreas de formação. Nós sabemos que não são verdadeiramente livres os penafilenses que nasceram em freguesias com uma beleza ímpar, com o Douro como pano de fundo, e que são confrontados com um aterro sanitário no coração dessas aldeias, conspurcando a sua beleza natural e comprometendo a segurança dos seus rios. Nós sabemos que não são verdadeiramente livres os penafilenses que nasceram com enorme talento para as artes, que atuam pela Europa fora e que são impedidos de exprimir esse dom na terra que os viu nascer. Nós sabemos que comemorar Abril não pode, portanto, constituir um mero ato de cerimónia institucional. Comemorar Abril é transcrever para a ação política o projeto transformador, quer no plano económico, quer no plano cultural, democracia participativa, na emancipação e na liberdade. Celebrar Abril é reclamar a concretização de resposta aos déficits de liberdade que ainda subsistem em Penafiel, garantindo que todos os penafilenses sejam verdadeiramente livres na nossa terra. Caros penafilenses, unidos seremos capazes de velar de uma vez por todas este vírus, recuperando o calor do abraço daqueles que nos são mais próximos. Unidos seremos capazes de dar vida ao sonho de Penafiel verdadeiramente livre. Viva Abril, viva Penafiel! Gente da minha terra, penafilenses como eu, penafilenses do mundo, um Abril diferente, eu que não posso esquecer que estou no meio da vida, mas cheio de vida, fiz 50 anos, neste Abril, e sei muito bem se puxar a fita atrás, a fita do tempo, que valeu a pena Abril. Valeu a pena aquela gente lutar para que houvesse uma evolução. Quando se fala em evolução, eu acho que é muito importante também falar da evolução, e foi isso que aconteceu nesses 50 anos. Eu recordo quando era pequeno, a quantos funerais fui, de gente da minha terra, da minha freguesia, que morriam anjinhos, ponto, a mortalidade infantil, havia um grande número de gente que não passava de um ano. Hoje, felizmente, Portugal é um dos países que tem a taxa mais baixa de mortalidade infantil. E depois também não me esqueço que naquele tempo, há 45 anos, há 46 anos, em Rãs havia 2 ou 3 pessoas formadas com um curso superior, e passados 47 anos, hoje em Rãs há mais de 200 pessoas com um curso superior. Só por isso já valeu apenas Abril. É sinal que houve abertura, houve muitas oportunidades, mas também fico triste quando em Abril, alguém pensa que o 25 é só apenas de alguns. Ponto, quando se fala nestas manifestações que vai haver à porta da Assembleia da República, porque Abril não é só o hemiciclo. Aliás, o Abril começa naquela rua, eu acho que é a rua mais importante, aquela rua que leva todas as ruas desta Portugalidade, e fico muito contente quando há alguém que pensa que é o dono de Abril. Depois, também não me posso esquecer que este ano foi um ano muito difícil, foi um ano para refletirmos. Não posso esquecer que o Covid veio não só para atrapalhar Portugal, os portugueses, mas também o mundo, mas também tiramos grandes lições nesta história da pandemia. Eu estou aqui pelo Penafiel Top, um movimento de cidadãos, e que a pessoa que me acompanhou na campanha há 4 anos do Dr. Rocha, uma pessoa muito próxima, teve ligado às máquinas 38 dias em coma. Eu tentava ligar, eu não conseguia, o telefone estava desligado, e passado uns tempos eu consegui que o telefone desse sinal de vida, e fiquei muito contente quando ouvi o hino nacional daquele telefone, e ele disse-me: Tino, milagre. Eu não acredito em milagres, eu disse ao toque não acredito em milagres, mas acredito nos milagres da ciência. E também não quero deixar de agradecer às pessoas da ciência que fizeram com que muitos de nós conseguissem, está a ver, que o telemóvel voltasse a ter som. Isto é um exemplo. E depois, nós não somos nada. Portanto, quem pensa que só acontece aos outros, está a ver, que nós não podemos ser egoístas. E também ressalvo o poder dos portugueses que, de uma forma, está a ver, quase maciça, agiram em conformidade com a Direção-Geral de Saúde, porque a vida é o bem mais precioso que existe. Depois, também eu não posso esquecer que eu fui presidente de junta durante estes 50 anos, e o quanto as terras deste país, deste Portugal, cresceram. Não tenho dúvidas nenhumas que todas as terras cresceram, e também foi
graças ao 25 de Abril, porque éramos um país completamente atrasado, e às vezes até me preocupo quando há gente a pedir pelos tempos antigos, pelos tempos que elas estão bem longe e querem que continuem bem longe, e é por isso que também é preciso defender a democracia. Portanto, a democracia não é um sistema perfeito, mas é o sistema mais justo. Claro que somos um país de chicos espetismos, e tenho a certeza absoluta que se puséssemos os chicos espetismos de lado, Abril tinha mais sentido. Um grande abraço e felicidades, e vale a pena acreditar no amanhã, porque o amanhã existe mesmo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, Excelentíssima e Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vereadores, Deputados Municipais, demais convidados e população em geral. Passados 47 anos do 25 de Abril de 1974 e 45 anos sobre a primeira Constituição da República Portuguesa, após a Revolução dos Cravos, constatamos que há ainda um longo caminho a percorrer para corresponder aos anseios, às necessidades e ao progresso dos portugueses. A Revolução de Abril permitiu alcançar a liberdade que os portugueses tanto almejavam e conseguiram obter nesse dia 25 de Abril. Contudo, não se pode esquecer todos aqueles e aquelas que tombaram na luta contra o fascismo e que foram vítimas da repressão, da perseguição, da prisão e da tortura. Aqui também, prestar a justa homenagem aos capitães de Abril que materializaram o sonho do povo português, colocando fim aos 48 anos do Estado fascista e que dessa forma abriram a porta à democracia. Pela importância que esta data tem na história de Portugal, citarei Álvaro Cunhal nas comemorações do 20º aniversário do 25 de Abril. O 25 de Abril que hoje comemoramos significa o julgamento e a justa condenação histórica do passado da opressão e terror fascistas, e daí a necessidade de informar e esclarecer sobretudo as jovens gerações do significado libertador da Revolução Democrática. A Revolução de Abril trouxe aos portugueses as liberdades democráticas fundamentais, a liberdade sindical, criou as condições para a realização de profundas transformações económicas, sociais e culturais, a igualdade entre homens e mulheres, a promoção de melhores condições de vida para o povo, o acesso público e universal a serviços públicos como o ensino, a saúde e a segurança social, entre tantas outras conquistas que nos dias de hoje alguns querem reverter. Para terminar, muito ainda falta para cumprir o sonho de Abril, por um país livre, soberano, independente e solidário com os outros povos, mas com a luta e a resiliência dos portugueses, será possível continuar o caminho iniciado a 25 de Abril de 1974. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, declara-se encerrada esta sessão invocativa. Agradecemos a sua companhia e convidámo-lo para mais um momento musical. Votos de muita saúde e um ótimo dia. Os meninos do Lambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com sorrisos mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar, somam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho,
céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. E assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta